O relacionamento acabou e você tá aí arrasada, desanimada, não sabe se tem volta, se você segue sua vida, você não aguenta mais tanta dor e tanto sofrimento, você sente muita falta dele, ou você precisa terminar um relacionamento, seja um relacionamento abusivo, ou um relacionamento que talvez Deus tenha te falado um não, mas você não sabe o que fazer. Calma que eu vou te ajudar. A primeira coisa que você precisa entender é que quando a gente tá namorando uma pessoa, ou se tiver casado ainda é pior, quando a gente tá muito tempo com uma pessoa, aquela pessoa e aquele relacionamento se torna como se fosse um hábito na nossa vida. Você já tá acostumado com aquela rotina, todo final de semana você vai ver a pessoa, tem uma festa, tem um compromisso, você vai com aquela pessoa, você chega em casa do trabalho, manda mensagem, você tem hábitos ali que você já tá acostumada, você faz aquilo por muito ou fez aquilo por muito tempo. Então é natural que de repente você tinha uma rotina que você seguia certinha e de repente do dia pra noite você não tem mais. Então é como se fosse assim, você tem um trabalho, um emprego que você trabalha das 8 às 6 todos os dias durante 10 anos e você já tá super acostumada com essa rotina. É um trabalho que você ama, que você gosta muito daquilo que você faz. Não chega nem a ser um trabalho, é prazeroso pra você. Só que de repente você é mandado embora. E aí da noite pro dia você não tem mais esse trabalho, você não tem mais nada pra fazer, você está desempregada e aquela rotina que você tinha diariamente das 8 às 6 ela acaba, não tem mais. Tudo que você fazia, você deixou de fazer da noite pro dia. Isso pro cérebro é um choque, é muito radical, porque você tá abandonando aquele hábito. E a mesma coisa acontece com o relacionamento. Você tinha um hábito que pode ser comparado com um vício, porque pro seu cérebro, na verdade, todos os hormônios que foram liberados, todas as sensações que você tinha por conta desse relacionamento, a paixão, os hormônios da paixão eram liberados ali e tal, e de repente acabou, cortou tudo. Então é como se fosse um vício. A gente pode comparar isso a um vício. E aí, se você tinha um vício e de repente você não pode ter mais, você vai ficar o quê? Em abstinência. É por isso que muitas vezes a pessoa ela tá em um relacionamento ruim, ou um relacionamento que ela sabe que ela precisa terminar por algum motivo, não é certo, não sei, a pessoa é abusiva, é tóxica, ela precisa terminar, ela não gosta dessa pessoa mais, mas ela não consegue, justamente por essa questão. Se tornou um hábito, um vício na vida dela. Pro seu cérebro, é isso que acontece. É a maneira mais fácil de vocês entenderem. Então, por isso que é tão difícil quando você termina um relacionamento, ou quando você precisa terminar, mas não consegue, por conta de tudo que acontece dentro do seu cérebro. Então, a primeira coisa que você precisa saber é ter conhecimento de como funciona o seu cérebro nessas situações, saber o que está acontecendo aí dentro do seu cérebro para que você possa lidar com isso. Então você já sabe que você tinha um relacionamento onde para o seu cérebro aquilo era um hábito, um vício, e de repente você não tem mais. Então isso é algo que agrediu, digamos assim, o seu cérebro. Tá, mas e aí, o que eu faço agora? Como eu vou lidar com isso? Primeiro você precisa entender que você está vivendo um processo, tanto na sua vida quanto no seu cérebro. E muitas vezes a melhor atitude que você pode tomar é não tomar nenhuma atitude, ou seja, não fazer nada. Na verdade, o não fazer nada com relação a isso. Eu preciso tirar esse sentimento de mim. Eu não sei mais o que fazer, porque eu não quero mais, ou a gente terminou, mas eu amo ele ainda, esse sentimento não sai, eu oro, não sai de mim. Eu já falei dessa questão da oração aqui, de você orar pela pessoa e você não conseguir esquecer. Já expliquei que quanto mais você ora, quanto mais você pensa, mais você vai ficar ligada emocionalmente com a pessoa, porque você tá lembrando dela o tempo todo. Então, obviamente, você não vai conseguir esquecer. Se eu achar esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui pra vocês. E aí, muitas vezes, nesses casos, a gente fica tentando tomar uma atitude, fazer alguma coisa pra tirar esse sentimento, mas muitas vezes não é você que vai ter que fazer isso, é o tempo. É bem aquela história de que o tempo cura, é o tempo que vai curar. Não porque esse sentimento simplesmente vai sair de você, mas porque nesse tempo que você vai deixar as coisas acontecerem,
muita coisa na sua vida vai mudar. Você pode conhecer novas pessoas, o sentimento pode esfriar, de repente a pessoa pode fazer coisas que você vai ficar horrorizada, com nojo, e você vai perder aquele sentimento por ela. Então, de tempo ao tempo, as coisas vão acontecer com calma, num processo, e você precisa entender que tá acontecendo. É um processo onde você vai sentir dor, vai doer, porque você tinha um vício, digamos assim, e de repente você não tem mais. E quando você corta esse vício, você vai sentir falta, você vai às vezes entrar em desespero, mas você tem que entender que aquilo são sentimentos passageiros, vai passar. E com esse tempo, o seu cérebro ele vai regular, vai voltar ao normal e vai entender que a sua vida seguiu, que você não tem mais aquele vício, aquele hábito, aquela pessoa na sua vida. Tem um neurocientista que eu gosto muito de acompanhar ele, que eu aprendo demais com ele, que é o Wesley Delanogari, alguma coisa assim. Eu sempre falo alguma coisa dele aqui porque, nossa, ele tem um conhecimento assim gigantesco e ele fala muito até sobre relacionamentos também. Ele fala sobre muitas coisas que ajudam a gente ter um entendimento muito grande, um autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E ele fala que vício você não cura, você substitui. Então, se a gente compara o relacionamento com um vício, o que você tem que fazer então nesse caso? Substituir os seus hábitos. Então, se você tinha aí uma rotina de todo final de semana sair com aquela pessoa, fazer alguma coisa, então você busca se fortalecer aí em uma amizade. Pega uma amiga aí sua que você saia todo final de semana, ou substitui por aulas de inglês, de espanhol, algum curso, alguma coisa que você consiga se envolver e fazer aquilo toda vez, né? Todo final de semana, substituir aquelas situações, substituir aqueles hábitos que você tinha com a pessoa. Você vai substituir por outras coisas, que daí sim o seu cérebro vai começar a entender que a vida seguiu e que as coisas são diferentes agora. Então, resumindo, você terminou um relacionamento e não consegue superar? Dê tempo ao tempo. Entenda que você está em um processo que vai doer, que você vai chorar, que você vai sentir desespero. Lembra de como funciona a abstinência quando a pessoa tem um vício e precisa se libertar desse vício. Lembra como funciona e compara com o que você está sentindo. Compara não. Tenta analisar aí que você vai ver que são situações parecidas, mas você precisa seguir firme e forte, não voltar atrás, seguir em frente, se essa for a direção que Deus tem pra você, porque às vezes, né, a gente nunca sabe. Não vou falar aqui que não, você terminou, então acabou, a vida que segue. Não sei, eu não sei o que Deus tem pra sua vida, eu não sei quais serão as suas escolhas, então isso é algo entre você e Deus. Mas independente de se você vai voltar com essa pessoa, se Deus tem essa pessoa pra sua vida ou não, no momento essa pessoa é passado, ela ficou pra trás. Então, se Deus tiver essa pessoa pra você, Ele vai trazer a pessoa restaurada, uma nova história, uma nova pessoa. E a mesma forma com você. Então, no momento você está solteiro. Eu sei que é duro de ouvir isso, mas a gente precisa encarar a realidade. Se você quer se desenvolver, crescer, se você quer ser feliz, você precisa encarar como uma adulta. Então, no momento você está solteira, você não tem essa pessoa e você precisa seguir sua vida sem ela. Vida que segue. Ter novos hábitos. Quando você estiver melhorando, tiver um pouco melhor para fazer as coisas, tiver mais ânimo, você substitui os hábitos que você tinha com essa pessoa por novos hábitos que vão te trazer mais ânimo e te fazer crescer, caminhar, seguir em frente. Agora, para quem tá presa num relacionamento e por algum motivo não consegue se desvincular, não consegue terminar com essa pessoa, você precisa entender que você é uma pessoa só. Isso eu não tô falando de casamento, tá? Eu tô falando de relacionamento, namoro, noivado. Casamento, eu acredito que a partir do momento que você se comprometeu ali diante dos homens, diante de Deus, o ideal é que seja pra vida toda, que a gente se esforce.
Eu sei que há casos e casos, mas o ideal é que a gente se esforce pra ficar com aquela pessoa a vida toda. Porque se houver um divórcio, independente dos motivos, haverão consequências e às vezes essas consequências serão pra vida toda. E será muito difícil de lidar com essas consequências. Então, muitas vezes o divórcio ele não vai ser a melhor opção. Muita gente acha, tipo assim... eu tô casada com a pessoa e não tá mais dando certo, a gente não se entende, mas foi a pessoa que você escolheu, vocês se entendiam em algum momento. E aí a pessoa acha que é muito mais fácil terminar do que tentar consertar, porque pra você consertar você precisa se esforçar. Só que ela não entende que ela pode até achar outra pessoa que não vai ter os mesmos problemas e conflitos que ela tem com esse. Só que a outra pessoa, ela também vai ter problemas e conflitos. Podem ser diferentes, mas ela também vai ter. Não tem como fugir. Nunca vai existir um relacionamento perfeito que não vai ter briga, que não vai ter problemas, dificuldades, conflitos. Sempre vai ter, porque somos seres humanos, falhos, pecadores, errantes, e sempre vai ter um conflito. Então, se você ficar, ao invés de se esforçar pra consertar, você ficar fugindo, não quero, tchau, vou partir pra outra. Você sempre vai partir pra outra. Então, começa aqui, tá errado aqui, conserta, tenta consertar. Em Deus você consegue. Deus, ele pode mover qualquer coração, desde que os dois estejam Mas isso é outro assunto. Mas se você tá presa num relacionamento e não consegue se desvincular dele, então entenda isso. Você é um ser humano, individual, você é forte, você é corajosa. Então você precisa entender que você não precisa dessa pessoa, você não tem obrigação de ficar com essa pessoa se ela tá te fazendo mal, se ela tá sendo tóxica, ou se você sabe que você está em um relacionamento errado, que não deveria estar por algum motivo, termina. Vai ser difícil, vai doer, mas não fica pensando em como vai ser. Termina, toma atitude. E aí sim, você parte para a primeira parte desse vídeo, que foi tudo que eu falei para quem já terminou um relacionamento. Mas você precisa tomar essa atitude, porque enquanto você não tomar essa atitude, esse relacionamento vai te destruir. E quanto mais você procrastina, quanto mais você adia essa decisão, mais destruída você vai ficar. Mais vai demorar para você se reconstruir depois e estar pronta para um próximo relacionamento, para alguém que realmente te mereça, para alguém que realmente tenha a ver com você. E se você gostou desse tema, me segue lá no Instagram se você ainda não me segue e vem comigo aprender a ser uma mulher admirável.